agora tratar da sustentação oral. Uma peça importante, como já falamos, uma peça que realmente faz o diferencial. Você é visto com outros olhos, especialmente se você domina bem aquele processo de capa a capa, se a tua oratória é uma oratória que prende a atenção dos jogadores. Como já falamos, a sustentação oral é a última chance que você tem. São 15 minutos maravilhosos, preciosos, lá no Tribunal de Justiça ou nos tribunais superiores, entre eles o STJ e o Supremo Tribunal Federal, onde após lerem o relatório, é dado a você, se você se inscreveu, a chance de falar pela última vez esse processo. E se você realmente domina a oratória, se você tem prazer de falar em público num tribunal, é ali que você vai se destacar. Eles, julgadores, vão se sentir orgulhosos de você dominar bem o assunto e ter uma oratória que realmente encanta a todos que te escutam. Bem como os teus colegas e acadêmicos de direito que estão ali assistindo vão sair comentando como aquele advogado, como aquela advogada, como falam bem, como se destacam de outros colegas com poucas habilidades na oratória. Então, realmente, é o instante em que você vai se destacar. Detalhezinhos. Chegue com antecedência e deixe para se inscrever mais ou menos na metade da sessão. Não seja nem o primeiro e nem o último. Por quê? Mais ou menos na metade você já está analisando como é que eles estão julgando. Geralmente, bem no início, é normal um pouquinho de ansiedade, nervosismo até por parte dos jogadores. No meio eles já estão mais calmos. No final, às vezes, já estão tanto quanto cansados, digamos. Então, deixe para metade. Mas lembre-se, você domina bem aquele processo. De capa a capa, você acompanhou desde o início até agora. Então você sabe muito mais do que aqueles julgadores que, a não ser o relator, que estão ali assistindo. Então dê um show, especialmente se você tem alguma jurisprudência ou alguma súmula deles que estão ali, né? Jurisprudência de algum desembargador ou súmula se você tiver em algum tribunal superior que, digamos, se encaixa naquele teu processo, pode ter certeza absoluta que, no mínimo, eles vão pedir vistas no processo. Então, boa sorte, naturalidade, fale com eles como se estivesse falando com pessoas amigas que você preza. E não incorpore em si aquela falsa máscara do artificialismo. Seja natural e muita naturalidade durante toda a tua sustentação oral. Vamos lá? Excelentíssimo senhor desembargador Augusto Fontes, presidente da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cumprimentando Vossa Excelência, eu estendo os cumprimentos aos excelentíssimos senhores desembargadores Paulo Virelli, a senhora relatora Maria Vargas Dutra, ao excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Antônio Fagundes, ao doutor José Neto, excelentíssimo procurador representando o Estado de São Paulo, cumprimento também os senhores advogados e acadêmicos de direitos aqui presentes, senhores serventuários de justiça. Como já dizia Rui Barbosa, a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Ilustres jogadores, o apelante impetrou o presente mandado de segurança em face do senhor superintendente do Instituto Estadual Inépia, pelo motivo de ter sido surpreendido com a redução drástica de sua aposentadoria face a um processo administrativo daquele instituto por ter sido revisto o seu processo de aposentadoria, aonde o apelante passaria a ser devedor do órgão público no montante de R$90 mil a ser quitado na forma parcelada como estabelecida pelo credor.
porque entendeu aquela superintendência, após 10 anos de aposentadoria, que o apelante não fazia jus à gratificação de chefia, uma vez que a lei orgânica do Instituto estabelece esse benefício somente àqueles que permaneceram por 5 anos seguidos ou 10 interpolados. E que o apelante somente permaneceu naquela chefia durante 4 anos e 11 meses. Assim, sem maiores explicações, argumento que o apelante não faz jus à incorporação da opção função, conforme registrado em folhas de pagamento, passando a ter um desconto líquido em seus vencimentos de R$ 980 mensais em 100 prestações mensais de igual valor, que serão pagos mediante descontos em folha no devido prazo. O excelentíssimo Dr. Juiz Acó indeferiu a liminar, bem como determinou que os devidos descontos continuassem a ser procedido pelo Instituto. Doutos julgadores, é por demais sabido que a administração pode rever os seus próprios atos. Contudo, não é menos certo que, em nome da segurança das relações sociais, tal direito, além de não poder ser utilizado de forma violenta, não é perene e decai após o transcurso de um determinado lapso temporal. Sem embargo, a Lei 9.784 de 99, em seu artigo 54, assim disciplina de uma maneira cristalina, quase que solar. Artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. É inquestionável, excelências, que o apelante, após 9 anos, venha percebendo seus proventos com base no artigo 2º da Lei 8.911, de 94, poderia a administração rever seus próprios atos anos e anos envolvidos, quando, por sua própria inércia, criaram situações de fato revestidos de forte aparência de legalidade? Pergunto. Evidente que não. A administração, no caso, ao realizar a revisão consequente à anulação ou revogação do ato administrativo, não se deu conta de que tal não lhe era mais possível, eis que, havendo prazo, passado o interregno de mais de 5 anos, incidira na relação o fenômeno da decadência, que lhe tolheira qualquer possibilidade de mexer na aposentadoria do apelante. Se assim for, excelência, teríamos de admitir a existência de processos marcados com o selo do arbítrio, do casuísmo, onde o interesse oficial se sobrepõe ao próprio interesse público. Em situação praticamente idêntica à presente aqui nesta 4ª Câmara Civil, Sua Excelência o desembargador Paulo Virelli, aqui presente, em acórdão de sua autoria, assim decidiu. Apelação 988/35. Servidor público, percepção de proventos com parcelas de gratificação incorporadas por força da portaria 562 de 2012, do MEC. Anulação do ato, decadência, dissíduo jurisprudencial. Súmula 07 do STJ. A administração pública tem o prazo de 5 anos para anular ato administrativo gerador de efeitos favoráveis para os destinatários, salvo se comprovada má-fé. Artigo 54 da Lei 9.784 de 99. Neste diapasão, afigura-se claro que a constrição administrativa de parte de vencimentos do servidor, sob o pálio de devolução do indevido, é proibida sob qualquer forma, desimportando se atinge a totalidade dos vencimentos ou só parcela. Logo, excelência, se proibida a redução do salário pela sua conotação alimentar, a pretensão do erário, no caso em tela, se reveste de flagrante ilicitude, e não apenas pela circunstância
de estar presente a prescrição, senão porque o desconto importa claramente em suprimir do servidor os necessários alimentos, cuja proteção é dever do próprio Estado, especialmente do Poder Judiciário. Neste sentido, com efeito, em situação praticamente idêntica à presente e assentada no Acórdão 23.245 de 99, da lavra do eminente desembargador Gastão Salinas, que assim decidiu: constitucional, servidor público, IPC de março de 99, reposição em decorrência da reforma de decisão prolatada em ação cautelar, reposição das quantias, aplicação do artigo 47, parágrafo 2º da Lei nº 8.112 de 90, modificação introduzida pela Lei nº 9.257 de 97, inexigibilidade. Incabível a repetição de verbas de natureza alimentar recebidas pelo servidor, presumidamente de boa-fé, conforme precedentes judiciais, inclusive da Suprema Corte. 2. Interpretação em conformidade com o princípio constitucional da irredutibilidade das verbas salariais, de forma que só seja possível a repetição na hipótese da locupletação dolosa. 3. Apelação provida, segurança concedida. À vista do exposto, considerando a efetiva violação do direito adquirido, bem como do direito líquido e certo do apelante, materializado pelo ato ilegal e inconstitucional praticado pela autoridade aqui coatora, afigura-se plenamente justificada a concessão da liminar face os descontos mensais em seus ganhos, sem o devido processo legal. Nossos pretórios sempre têm se posicionado no sentido de concessão de liminar frente a atos que tenham por finalidade comprometer parcelas remuneratórias, proventos dos servidores, resultando em danos de difícil reparação, senão mesmo irreparáveis. Neste sentido, vale destacar o trecho do voto do eminente ministro Sidney Sanches, quando do julgamento da DMC número 309, verbis. Reside aí o perigo in mora, até porque inúmeros servidores, talvez a grande maioria, terão seus vencimentos drasticamente reduzidos por contarem em menor tempo de serviço prestado. Por todo exposto, o apelante requer a Vossas Excelências seja reformado a R. Sentença Quo, no sentido de que seja concedida a segurança, confirmando-se liminar, para que fique assegurado ao apelante o direito aos proventos em sua totalidade, como vinha recebendo antes da revisão feita pelo próprio órgão, sem alteração. Requer ainda que os valores de porventura descontados no curso da presente ação sejam repetidos na forma da lei, por ser de inteira justiça. Aí você deverá aguardar um pouquinho na tribuna. Muitas vezes, eles jogadores desejam tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, então é a hora que você vai responder. Responda com naturalidade, com clareza, seja objetivo, tá ok? Boa sorte em tuas sustentações orais.